Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teologar 7, um ponto de encontro onde nós dialogamos com o texto bíblico sobre teologia. Muito bem, nós estamos retornando aí à série Raízes e nesta série nós estamos buscando na Bíblia o fundamento para aquilo que nós acreditamos, entendendo quais são as nossas crenças, entendendo o que realmente a Bíblia fala e como nós devemos proceder como igreja e entender um pouquinho aí do pensamento e da filosofia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E muito obrigado pela sua audiência aí, por você estar acompanhando a série. E já quero pedir aí para você que talvez esteja chegando agora, para você assistir também os nossos vídeos, toda essa série. Nós temos uma série também sobre o Apocalipse e agora com a série Raízes. E assista os vídeos aí para você entender um pouquinho, é uma construção de um raciocínio e é importante você assistir todos os vídeos também. Aproveite para se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e também ativar aí o sininho de notificação para que você não perca aí os vídeos, né, os lançamentos. Lembrando que geralmente nós temos vídeos no domingo e na quarta-feira, para ser um material aí também para as nossas igrejas nesse período de pandemia, para que elas possam ser alimentadas aí, ter uma meditação, ter uma reflexão sobre a palavra de Deus aí nos domingos e quartas, que geralmente são os dias que nós teríamos os nossos encontros na igreja, ok? Nós estudamos até aqui a doutrina de Deus, né? Procuramos entender aí a divindade, a forma com que Deus se revela, né, através da palavra. Falamos aí sobre o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Depois falamos sobre o ser humano, a criação, a natureza humana. Depois a ideia de pecado e também como nós podemos ser salvos. Qual é o processo de salvação e também do crescimento em Cristo. Agora nós vamos entrar numa nova sessão e nós vamos falar aqui sobre a igreja. Teremos aí este vídeo e os próximos aí falando sobre a igreja, sobre a doutrina da igreja, e então, para a gente ter uma compreensão um pouquinho melhor do papel da igreja, o que é a igreja e qual é a sua missão. E já para começar, deixa eu perguntar para você o seguinte, se você pudesse resumir a igreja em uma palavra, que palavra você usaria? Talvez você tenha dito assim, bom, igreja é o templo, igreja é o lugar onde a gente vai para adorar a Deus, a casa do Senhor. E tudo isso, de certa forma, é verdade. Mas o conceito bíblico de igreja não é exatamente isso. Não que isso não faça parte, mas o conceito bíblico de igreja é um pouco diferente daquilo que nós geralmente ouvimos por aí. E eu começo dizendo, para a gente começar aí a pensar um pouquinho sobre igreja, de que nós não vamos à igreja. Nós não vamos à igreja. Nós nos reunimos como igreja. Nós não vamos, nós somos a igreja. Por exemplo, nesta época de pandemia, em que as igrejas foram fechadas, até por um período nós não tivemos culto nenhum dia da semana, não tivemos nenhum encontro com nenhuma reunião de grupos pôde acontecer. Eu pergunto para você, nesse período, a igreja deixou de existir? A igreja fechou? Nós falamos que as igrejas fecharam, porque esta é uma forma de comunicação, uma forma costumeira de nós nos referirmos ao local de culto. Mas, na verdade, a igreja não fechou. A igreja continuou existindo nas casas. Se você está aí reunido da sua família, tenha certeza que aí onde você está, a igreja de Deus está reunida. Porque a igreja são as pessoas. A reunião de pessoas. Tanto a palavra grega eclesia como a palavra hebraica kahal, ambas significam reunião de pessoas, uma assembleia,
né? Um grupo reunido. Então, isto é a igreja. Obviamente que no contexto, reunidos para um contexto religioso, né? Então, a igreja é a reunião de pessoas. E para que a gente entenda um pouquinho melhor, eu quero convidar você, nós vamos ler aqui 2 textos. A gente poderia ler muitos textos sobre isso, mas eu quero procurar ser bem objetivo, até para não ficar um vídeo longo. Eu convido você para abrir a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ok? Então, 1 Coríntios capítulo 12. Então, procure aí na sua Bíblia para que você possa acompanhar aí com a gente. Eu estou usando hoje, novamente, a versão Almeida Revista Atualizada, ok? Enquanto você acha, deixe-me dizer para você que hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, nós estamos com um problema técnico aqui de áudio, ok? Então talvez este áudio específico deste vídeo não vai ser com uma boa qualidade. Depois a gente vai ver, vai tentar ajustar de alguma forma, mas talvez ele não tenha a qualidade que nós estávamos tendo antes, mas é um probleminha técnico que a gente vai resolver para os próximos, ok? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12, ok? Nós lemos o seguinte, 1 Coríntios 12, 12 em diante. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Olha só que interessante. A Bíblia diz que nós fomos batizados em um corpo. Ou seja, nós firmamos uma aliança com Deus e agora nós fazemos parte de um corpo. Então, aqui, esta analogia que Paulo faz é bastante interessante. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo. Nós somos... E o corpo, né? Ele é formado por vários membros. Aqui diz, porque o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Então, uma boa definição da igreja é que ela é um corpo, ok? Ela é o corpo de Cristo. Pessoas. Então, nós não vamos à igreja, nós nos reunimos como igreja. A Bíblia não... Agora, há algo importante aqui. A Bíblia não diz que a igreja é o membro. Porque algumas pessoas dizem assim, eu sou a igreja. Você concorda com isso? Eu posso dizer que eu sou a igreja? Não exatamente. Porque a Bíblia diz que a igreja não é um membro, mas muitos. Ela é um corpo. O corpo de Cristo, que é formado por vários membros. Então, eu não sou a igreja, mas nós somos a igreja, no plural. Nós somos a igreja. Algumas pessoas dizem que elas, e agora está em moda, a igreja dos desigrejados, né? Ou aquele povo que diz assim, olha, eu quero Jesus, eu amo Jesus, eu quero Jesus, mas eu não quero a igreja. Você já ouviu isso? Isso parece que está na moda hoje em dia. Eu quero Jesus, mas eu não quero a igreja. Veja, todas as pessoas que aceitam a Jesus e recebem a Jesus na vida, diz a Bíblia que elas são reunidas em um corpo. Então, se você quer Jesus, você se torna o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é formado por vários membros.
Então não tem como eu aceitar a Jesus e não querer fazer parte do corpo. É fato que nem todas as pessoas que estão reunidas como igreja, que fazem parte da igreja, né, nominalmente, aceitaram a Jesus, vivem uma vida de fidelidade, de obediência a Jesus. É verdade. Muitas pessoas que estão como igreja reunidas, elas não aceitaram a Jesus totalmente, elas não são fiéis a Deus. Mas todo fiel está na igreja. Você entende? Todo aquele que é fiel a Deus, todo aquele que busca viver uma vida de entrega completa a Deus, a Jesus, ele está na igreja. Nem todo que está na igreja faz parte, mas todo o que faz parte está na igreja. Você consegue entender esta diferença? Então, eu acho muito estranho quando as pessoas dizem eu quero Jesus, mas eu não quero a igreja. Como é que você quer Jesus, mas não quer ser o corpo de Cristo? Eu aceito a Jesus, mas eu não quero ser o corpo de Jesus. É estranho. E muito difícil de nós harmonizarmos essa ideia com a Bíblia. Então, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não sou eu, mas somos nós. Quando nós estamos reunidos, quando nós estamos juntos, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Um outro texto interessante está em Efésios. Efésios capítulo 4. Acompanhe aí também a leitura. Efésios capítulo 4. E é interessante porque esses textos que falam sobre a igreja também falam sobre os dons, né? E nós vamos estudar em algum momento, ainda nesta sessão sobre a igreja, sobre os dons espirituais. Então eu já quero convidar você para assistir aí os próximos... O nosso próximo vídeo vai falar exatamente sobre isso, sobre os dons espirituais, ok? Nós vamos falar sobre os dons, vamos falar sobre a missão da igreja e alguns outros aspectos relevantes aí sobre a igreja. E esses dois textos falam também sobre os dons, mas a gente não vai focar nisso, mas especificamente o que é a igreja. Então, Efésios capítulo 4, Paulo nos diz lá no verso 11, né, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, ele faz uma lista aqui de dons, e ele diz no verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Veja novamente essa expressão, o corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, veja, aqui novamente Paulo está trazendo essa figura do corpo de Cristo. A igreja como sendo o corpo de Cristo. E se a gente pensar um pouquinho nessa ideia, a gente vai... Este episódio é uma introdução ao conceito de igreja, né? A missão da igreja. Mas é interessante, só por essa analogia, a gente já começa a entender muitas coisas, né? A primeira delas a gente falou aí que não é eu que sou a igreja, mas nós somos a igreja, né? A reunião de pessoas é o corpo de Cristo. Mas também o fato de por que existe a igreja. E a gente vai falar mais sobre isso também em relação à missão. Mas a analogia do corpo de Cristo nos mostra qual é o nosso papel. Veja Jesus nos evangelhos. Quando ele andava pela terra, quando ele esteve aqui conosco. E o que ele fazia? Ele andava por todos os lugares abençoando as pessoas. O corpo de Cristo, ele deve imitar aquilo que Cristo fazia. Jesus, ele aparece nos evangelhos na sinagoga, no templo, mas você percebe que o ministério de Cristo acontece fora do templo, fora dos limites do templo, fora das paredes da sinagoga. Acontece fora. Ele vem para o prédio, né, para a sinagoga, para o templo, para o serviço religioso, para uma liturgia, para uma experiência, um encontro ali. Mas o ministério de Jesus acontece fora das paredes.
e muitas vezes até mesmo fora dos limites de Jerusalém, fora dos limites de Israel. Então, Jesus, ele andava por todos os lugares, ele se misturava com as pessoas, ele vivia um ministério para as pessoas. E parece que hoje, e isso é irônico, porque nós sendo o corpo de Cristo, parece que nós aprisionamos Cristo dentro de um prédio. Parece que toda a experiência religiosa que nós temos se dá apenas dentro do templo, dentro das 4 paredes do prédio. E nós chamamos isso de igreja. E aí, quando a gente tem essa ideia de que nós vamos à igreja e nós não somos a igreja, todo o nosso serviço religioso, ele acontece apenas dentro dos limites, dentro das paredes, no espaço do templo, como as pessoas chamam. E, na verdade, se nós somos o corpo de Cristo, nós precisamos levar Cristo para fora dos limites, das paredes do templo, do nosso encontro, do nosso local de culto. Nós precisamos levar Cristo lá para fora, para misturar-se com as pessoas, para abençoar as pessoas. E isso é algo que essa analogia do corpo de Cristo também nos ensina. Não podemos acorrentar o corpo de Cristo apenas dentro das paredes do templo. Não podemos escravizar, acorrentar Jesus a viver o corpo de Cristo, a viver uma vida centrada apenas no espaço físico do lugar da nossa reunião, do nosso culto. O corpo de Cristo leva Cristo até as pessoas. Se nós somos o corpo de Cristo, nós conseguimos já vislumbrar um pouquinho da nossa missão, que é andar misturando-se com as pessoas, abençoando as pessoas, levando Jesus até as pessoas. Jesus ia até as pessoas. É verdade que muitas pessoas vinham até Jesus, mas você vê muitas vezes Jesus indo até as pessoas. E hoje a gente espera, infelizmente, a gente senta nos bancos da igreja e espera que as pessoas venham, até nós. Quando na verdade nós precisamos ser a igreja e ir até elas. Nós sermos o corpo de Cristo e irmos até ela. Bem, eu espero que você consiga ter entendido essa ideia. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. É a reunião de pessoas. Não tem como você aceitar Jesus, querer viver com Ele e não querer fazer parte da igreja, do corpo de Cristo. Se você foi batizado, diz a Bíblia, isso são palavras bíblicas, você foi batizado no corpo de Cristo. Então, se você aceitou Jesus, se você foi batizado para ser parte do corpo de Cristo. Então, essa ideia pós-moderna, progressista, de que eu quero Jesus, mas não quero a igreja, ou então mais Jesus e menos igreja, não se harmoniza com a Bíblia. Se Cristo é a cabeça da igreja, não tem como eu querer estar em Cristo e não fazer parte da igreja. Que Deus abençoe você, que Ele te firme como o corpo dele, o corpo de Cristo. Que você entenda que você faz parte do corpo de Cristo, uma reunião de pessoas que são imperfeitas, que têm problemas, que têm defeitos. E, infelizmente, muitas vezes vivemos um preconceito contra algumas pessoas, e isso é extremamente triste. Isso não deveria acontecer com a igreja, que é o corpo de Cristo. Mas Ellen White nos diz, e nós vamos estudar um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos, Ellen White nos diz que a igreja, ela é fraca, ela é defeituosa, ela precisa sim ser corrigida e repreendida. A igreja tem muitos erros, ela comete muitos erros. E sabe por quê que a igreja ela é defeituosa? Porque a igreja somos nós. E nós somos imperfeitos. Você e eu temos muitos defeitos. E aí você imagina, se todas as pessoas têm defeitos, e a igreja é a reunião de pessoas
defeituosas, imperfeitas, por que esperar uma igreja perfeita? A igreja não é perfeita, porque ela é a soma, a junção, a reunião de pessoas imperfeitas. E Ellen White nos diz isso, a igreja ela é fraca, ela é débil, ela é defeituosa, ela precisa ser corrigida e repreendida. Há muitas coisas que a igreja precisa mudar, mas Ellen White diz também que ela, mesmo sendo assim, ela é o único instrumento na terra ao qual Deus dispensa a sua atenção e cuidado. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Por isso tenha muito cuidado ao criticar a igreja. Porque quando você critica a igreja, você está criticando a si próprio. Porque você é a igreja. E a gente precisa abandonar essa hipocrisia de falarmos mal da igreja, enquanto nós somos a igreja, nós fazemos parte da igreja. Imagina se todos os seus defeitos fossem abertos para o mundo. Como seria isso? E parece que a gente quer abrir a caixa preta da igreja e mostrar os defeitos, os muitos defeitos que ela tem. Mas esses defeitos da igreja são apenas o reflexo dos nossos próprios defeitos. Entenda, a igreja ela é fraca, ela é defeituosa, mas ela é a menina dos olhos de Deus. Que Deus abençoe você e que você se firme cada vez mais no corpo de Cristo. Faça parte deste corpo que abençoa as pessoas que têm uma missão. Que Deus te ajude para isso. E que a igreja seja uma igreja cada vez melhor, porque você e eu estamos sendo transformados por Cristo. Que Deus nos abençoe para isso. Deus abençoe você, a sua família. Tenha uma boa semana e até o nosso próximo encontro.